Fique agora com o resumo da novela A Terra Prometida, no capítulo de hoje. Samara tenta convencer a mãe a voltar a lhe ajudar, e diz que sabe um jeito infalível de fazer o líder se decepcionar de vez com Aruna. Leia se mostra interessada no plano da filha, e pergunta como ela pretende fazer isso. A vilã diz que é preciso fazer com que Josué acredite que Aruna ainda se arrisca usando o disfarce de soldado mascarado. Leia diz que não tem como ela voltar a usar a roupa, e que não tem como elas obrigá-la, e questiona como a filha pretende fazer isso. Com tudo em mente, Samara revela que fará com que o abelhudo aceite participar do plano, e fala que para ao menos alguma coisa ele tem que servir. Leia gosta do plano da vilã, e a incentiva dizendo que com certeza ele não perdoará a Sonsa, e fala estar orgulhosa dela. Em seguida, elas começam a tramar como farão para que o rapaz aceite participar. A bruxa elogia o desempenho de Orias no primeiro dia de trabalho, e começa a dar em cima do sapateiro. Curiosa, a bruxa diz que é estranho um homem tão viril como ele solteiro no mundo. Orias diz que não é solteiro, e fala que é muito bem casado, mas que devido a um problema, teve que abandonar a mulher. A bruxa se anima, e diz que logo ele encontrará um novo amor. Orias se assusta com as investidas da bruxa e sai correndo. Alguns dias se passam, e Samara procura Tobias para contar que Zaqueu e Shaya se casarão essa noite, e que será apenas uma cerimônia simples na tenda de Eleazar. Tobias fica surpreso, e esbraveja contra o arqueiro, e lamenta não ter conseguido mutilar o rosto do rapaz. Sem medir as consequências, Samara aconselha o irmão a não perder essa cerimônia, e fala que assim ele pode mostrar o quão arrependido está. Enquanto isso, Josué e Aruna conversam. Aruna diz que é muito bom ver ele confiante. Josué diz que não poderia ser diferente, pois Deus lhe mandou ser forte e corajoso, e afirmou que ele conquistaria todas as terras onde pisasse, e que por isso, ele está se sentindo seguro. Aruna confessa que apenas tem medo da maldade dos homens, e Josué diz que mesmo que ele morresse lutando, ele morreria feliz, pois foi para isso que Deus lhe mandou servir. Aruna se declara, e diz que não saberia o que seria dela se ele morresse. Josué a tranquiliza, e fala que ele voltará dessa guerra para os seus braços. No reino de Ai, a caravana de hebreus disfarçados de saltimbancos chega ao reino de Ai. Eles convencem os soldados, e conseguem entrar na cidade. No campo de treinamento, Melquias se desentende com Salmão, que o repreende por não prestar atenção no treino. Melquias leva para o lado pessoal, e diz que ele conhece bem os cananeus, porém, ninguém conhece melhor um cananeu do que ele. Salmão pergunta o que ele quer dizer com isso, e nessa hora, Raabe passa pelo campo de treinamento, e ouve os outros guerreiros o recriminando por ele ter abrigado uma prostituta e sua família em sua tenda. Salmão defende Raabe, e fala que o passado dela não importa a ninguém, e que ela encontrou o Deus deles, e que é uma nova mulher, e que ela merece o respeito como qualquer um nesse acampamento. Os líderes não gostam que o rapaz a compare com suas mulheres, e diz que ele está sendo influenciado pelos estrangeiros. Lila interfere na discussão, e pedem que eles parem de brigar com seu irmão. O público da cidade de Ai se diverte com as apresentações artísticas e teatrais dos saltimbancos recém-chegados. Enquanto isso, Orias disfarça e vai até um dos quartos da hospedaria e abre uma janela. Laís visita a família de Caleb e é bem recebida por Áquisa e Noemi. A mulher de Caleb diz que a moça será sempre bem-vinda, e pede que ela os visite sempre que quiser. Laís começa a chorar, e vai embora. Caleb comenta que a moça está há muito tempo só, e que ela deveria encontrar um bom casamento. Em seguida, ele pergunta se o filho não reparou nela, mas Iru está distraído pensando em Melina. Raabe se abre com Milá, e diz que foi horrível a cena que ela presenciou, todos atacando Salmão, e o criticando por ele ser amigo dos estrangeiros, e pior, que ele andava com uma prostituta. Milá tenta confortar Raabe, que fala que Salmão não merecia estar passando por isso, e que já tomou uma decisão, e fala que nunca irá revelar o que sente por ele. Milá diz que essa decisão não cabe só a ela, e que se for da vontade de Deus ela não tem como lutar. Lila tenta entender o porquê as pessoas no acampamento ficam chamando Raabe de prostituta. Salmão conversa com Lila, e tenta explicar sua situação atual, e fala que ela não precisa saber o que significa, apenas que se trata de uma ofensa muito grave. Lila continua sem entender, e pergunta o porquê das pessoas fazerem isso com ela, já que ela é tão boa. Salmão diz que as pessoas não os conhecem bem como eles, e que por isso tem essa atitude. Calu e Lagartinho libertam os pássaros de Zaira. A bruxa vê a gaiola vazia e esbraveja. A caravana de espiões hebreus é impedida de entrar no palácio de Durgal. Adélia tenta, mas não convence os soldados. À noite, Shaya e Zaqueu chegam na tenda de Eleazar para uma simples cerimônia. Tobias surge todo arrumado, e fala que irá para a cerimônia de Shaya e Zaqueu. Quemuel reclama com Samara por ter falado sobre o casamento com Tobias.
O líder o adverte e pede que ele não pense em cometer nenhuma loucura. Leia tenta convencer o filho a não sair, mas o vilãozinho diz que sabe muito bem o que está fazendo, e vai até a tenda de Eleazar. Quemuel diz que precisa avisar ao líder, e vai em busca de Josué. Entediado, Durgal diz a Arauto que se o tédio continuar, quer que ele escolha um dos nobres para ser decapitado. Surpreso, Arauto diz que não tem nada contra eles, porém, o rei fala que todos eles são culpados de alguma coisa, e que saberão entender o motivo do castigo. Em seguida, Camir vai até a sala do rei, e Yusufo questiona se há algum problema. Camir diz que Melina está muito doente, e que se ela morrer, ele irá espalhar os seus restos por toda a Canaã. Yusuf e Camir pegam suas espadas, mas são interrompidos por Durgal. O rei exige que eles expliquem o motivo de estarem se desentendendo tanto nos últimos dias, e fala que eles são os pilares do seu reino, e que se eles caírem, ou seja, se o rei tiver que cortar a cabeça deles, o seu reino desabará, assim como as muralhas de Jericó, e isso ele não irá permitir. Quemuel procura Josué e avisa que Tobias foi para a tenda de Eleazar, onde está acontecendo o casamento de Zaqueu e Shaia, e fala que teme que o filho volte a fazer algum mal ao rapaz. Preocupado, Josué pergunta se ele disse o que pensou em fazer, mas Quemuel diz que ele não falou nada, apenas saiu. Por precaução, Josué resolve ir até a tenda de Eleazar. Gibar questiona para onde Melquias vai todo arrumado, e o vilão diz que irá realizar algo que quer fazer desde Jericó, e fala que é dormir com Raabe. Acã estranha, e pergunta ao filho se ela não tinha deixado de ser prostituta. Melquias fala que será por ouro, e que sua família é muito pobre, e que ela não irá resistir a ouro. Acã se assusta pensando que se trata do seu ouro, e pede que ele lhe entregue o ouro, porém, Melquias diz que foi Jéssica que lhe deu, para que ele contratasse os serviços dela. Gibar se empolga, e diz que também quer se deitar com ela, mas Melquias diz que isso faz parte de um plano dele e Jéssica para manchar a reputação de Raabe no acampamento, pois o que Jéssica quer é livrar o caminho para reconquistar Salmão. Gibar diz que não acredita que ela aceite, mas Acã fala que não acredita em sua mudança e o deseja boa sorte. Em seguida fala que se o serviço for bom, ele também quer experimentar. Josué, Aruna e Quemuel chegam na tenda de Eleazar. O arqueiro estranha a presença do líder, enquanto que Quemuel pergunta se eles viram Tobias, pois o rapaz saiu de casa decidido a vir para a cerimônia. Em seguida, Tobias aparece para o espanto de todos. Na sequência, o arqueiro e Quemuel se aproximam de Tobias. Falso, Tobias diz que ele e Zaqueu precisam ter uma conversa antes. Enquanto isso, Ravena invoca os seus deuses e pede que eles curem Melina. Camir aparece e pergunta como está a filha. Ravena diz que a moça está nas mãos dos deuses, e que está fazendo de tudo para que eles deixem a jovem com vida. Camir se mostra aflito, e implora para que Ravena salve a vida de Melina, e com arrogância, ele fala que só ele pode decidir quando e como sua filha morrerá, e questiona se a feiticeira irá lhe ajudar. Interesseira, Ravena se aproxima do governador, e diz que fará tudo o que seu grande amor pedir. Em seguida, eles começam a se beijar, e são flagrados por Ula. A bruxa fica furiosa com os lagartos, e ordena que Orias fique de olho em sua hospedaria, pois existe um grupo de meninos de rua, chamado de lagartos gosmentos, que são um terror, e avisa que ele será o responsável caso suma mais alguma coisa. Com ódio, Ula o surpreende ao chamá-lo de traidor, e diz que já desconfiava. Camir não faz questão de esconder, pelo contrário, ele fala que mais cedo ou mais tarde ela iria descobrir, e debocha da mulher ao dizer que pelo menos foi mais cedo. Furiosa, Ula manda a feiticeira se retirar, e a sós, ela fala que nunca imaginou que ele fosse capaz de tamanha cafajestagem em se agarrar com sua amante na presença da filha que está entre a vida e a morte. Camir não aceita ser confrontado por Ula, e ameaça cortar a língua da esposa, caso ela continue a lhe xingar. Sem alternativa, Ula é forçada a ficar quieta, enquanto é humilhada por Camir, que fala que ela deveria ser grata de ainda respirar o mesmo ar que ele. Devastada, Ula se aproxima da filha, que desperta delirando, e chamando por Iru. Shaia pede que Zaqueu tenha calma, e o rapaz diz que Tobias não é bem-vindo em seu casamento. Quemuel tenta impedir o filho, e pede que eles voltem para casa, porém, Tobias surpreende a todos, e pede perdão a Zaqueu e a Shaia, e diz que está muito arrependido. Quemuel parabeniza o filho por sua atitude. Tobias continua a fazer o seu show, e pedindo perdão a todos, afirmando que está muito arrependido do que fez, e que está decidido a mudar. Enquanto isso, Melquias vai até a tenda de Raabe e diz que foi para comprar os seus serviços. Raabe fica surpresa, e pergunta do que ele está falando. O vilão pede que ela não se faça de desentendida, pois está se referindo à única coisa que ela sabe fazer de melhor. Espantada, Raabe pede que ele vá embora, porém, Melquias começa a agarrar ela à força, e lhe entrega um saco de ouro, afirmando que lá tem mais do que ela recebia em um ano em Jericó.
E esse foi o resumo de hoje. Se você gostou do resumo, peço que deixe seu gostei nos comentários, ou dê sua opinião sobre o que está achando da novela, e até o próximo vídeo.